Bem, meus irmãos, estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, hoje, dia 11 de março de 2021, quinta-feira, 19h40, para dar início à nossa palestra pública de todas as quintas-feiras. E hoje nós vamos fazer, antes da nossa prece, a leitura da mensagem de preparo, que é do livro de Lorival Lopes. Eu acho que todo mundo está conseguindo ver, né? Deixa eu botar para cá. Todo mundo está vendo? E o título é Ânimo, nos convocando a ter bom ânimo. Então vamos aqui fazer a leitura da nossa página inicial. Guardar o que é bom. Marca os dias em que te acontece um bem e esquece os desagradáveis. Pensa em progredir, em te realizar, em ser feliz. E aproveita o minuto de agora, o ensejo que se apresenta, abandonando as ideias negativas. O que é bom está vindo para ti. Sê por ti mesmo o agente poderoso de tua transformação. Olha para dentro, em volta e acima, e vê que tudo espera de ti uma tomada de posição, um querer positivo, um balanço do que és e do que deves e do que fazes. Não te assuste contigo mesmo. Constrói uma personalidade rica, sólida e alegre. Sê disposto e sempre encontrarás quem se afinize contigo. A felicidade é de quem realmente quer ser feliz. Então, nesse momento, vamos buscar elevar o nosso pensamento ao alto, agradecendo a Deus, nosso Pai, o Criador, a Jesus, Mestre amado, médico das almas, aos amigos espirituais, esses queridos amigos que nos inspiram, que nos auxiliam nessa nossa reencarnação. E solicitamos ao Pai, por acréscimo de misericórdia, que tenha piedade de toda essa humanidade, Senhor, que hoje sofre, porque milhões e milhões de pessoas se encontram, Senhor, doentes, vítimas dessa pandemia. Famílias sofrem, porque seus entes queridos estão internados em hospitais ou nas suas residências, num leito adoecido. Outros sofrem porque os seus entes queridos desencarnaram, retornando ao plano espiritual. Outros sofrem porque perderam seus empregos, não têm com que sustentar a família. Outros sofrem porque estão com medo de contrair a doença, precisam trabalhar nas ruas, enfrentar um transporte coletivo lotado, precisam estar nas ruas no dia a dia, e o medo, o pânico da doença, do sofrimento, da morte, aterroriza. Por isso clamamos pela sua misericórdia e sua piedade, Senhor, para que alivie os nossos sofrimentos, para que diminua a virulência desse vírus, fortalecendo aqueles que trabalham, auxiliando os seus semelhantes, sejam nos hospitais, sejam no comércio, na indústria, nas ruas. Que todos nós possamos nos unir em pensamento, em prece, uns pelos outros, para que assim, fortes, possamos em breve vencer todos esses obstáculos.
Abençoa nossos lares, Senhor, nossas famílias, nossas casas espíritas. Inspire os amigos espirituais para que eles possam também nos inspirar com bons pensamentos, com boas atitudes. E que cada um de nós busque nesse Mestre Jesus o esclarecimento, o amparo que necessitamos. Que a tua luz, Senhor, ilumine as nossas almas, os nossos corações, para que assim possamos trabalhar incansavelmente pelo nosso bem, pelo bem da sociedade, pelo bem do nosso país e pelo bem dos que sofrem. E assim, envolvidos pelas vibrações amorosas que caem do alto, te pedimos, Pai, amorosamente, que nos dê a permissão para iniciarmos a nossa reunião da noite de hoje. Graças a Deus. Bem, meus irmãos, estamos aqui na Sociedade Espírita Francisco de Assis para realizar. E hoje estamos recebendo Denise Fernandes, que vai trazer suas reflexões do Evangelho segundo o capítulo 11. Amar o próximo, item 11. E hoje nós vamos falar sobre o egoísmo. Denise, a palavra. Obrigada, Rosa. Boa noite a todos. No estudo de hoje é bastante interessante, que faz uma ligação com o estudo dos outros estudos de hoje, né? Com a Gênesis, faz uma ligação com os ensinos de Jesus, porque nós estamos falando do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, e nós vamos falar sobre que é amar ao próximo como a si mesmo, mas nós vamos falar sobre o egoísmo. O egoísmo, chaga da humanidade, tem que desaparecer da Terra, a cujo progresso moral obsta. Ao Espiritismo está reservada a tarefa de fazê-la ascender na hierarquia dos mundos. O egoísmo é, pois, o alvo para qual todos os verdadeiros crentes devem apontar suas armas, dirigir suas forças, sua coragem. Digo, coragem, porque dela muito mais necessita cada um para vencer-se a si mesmo do que para vencer aos outros. Que cada um, portanto, empregue todos os esforços a combatê-lo em si. Todas as misérias do mundo terreno. É a negação da caridade. E, por conseguinte, o maior obstáculo à felicidade dos homens. Jesus vos deu o exemplo da caridade e Pôncio Pilatos o do egoísmo. Pois quando o primeiro, Jesus, o justo, vai percorrer as santas estações do seu martírio, o outro lava as mãos dizendo: que me importa? Animou-se a dizer aos judeus: este homem é justo, por que o quereis crucificar? Entretanto, deixa que o conduzam ao suplício. É esse antagonismo entre a caridade e o egoísmo. A invasão do coração humano por essa chaga moral que se deve atribuir o fato de não haver ainda o cristianismo desempenhado por completo a sua missão. Cabem a vós, novos apóstolos da fé, que os espíritos
superiores esclarecem o encargo e o dever de extirpar esse mal, a fim de dar ao cristianismo toda a sua força e desobstruir o caminho dos pedrouços que lhe embaraçam a marcha. Expulsai da terra o egoísmo, para que ela possa subir na escala dos mundos. Porquanto, já é tempo de a humanidade envergar sua veste viril, para o que cumpre, que primeiramente o expilais dos vossos corações. Vou repetir, hein? Porquanto já é tempo de a humanidade envergar sua veste viril, para o que cumpre que, primeiramente, o expilais dos vossos corações. Essa é uma mensagem de Emmanuel, em Paris, 1865. Este nosso querido benfeitor, muito atento, muito devotado a nós, vem nos esclarecer. Bom, após a leitura desse texto, temos umas questões em nossas cabeças, né? Que questões são essas? Em que se apoia o egoísmo e por que ele impede o progresso moral? Em que se apoia o egoísmo e por que ele impede o progresso moral? Cada um já está procurando a sua resposta aí em sua cabeça, né? E a resposta que nós temos, baseados nos estudos, que o egoísmo tem como base o sentimento de interesse pessoal e impede que no coração do homem se desenvolvam outros sentimentos mais nobres, como a fraternidade, a caridade, entravando assim o progresso moral. E por que é necessário combater o egoísmo dentro de nós? Porque, sendo o egoísmo a negação da caridade e o causador de todas as misérias do mundo terreno, a felicidade dos homens só será possível quando for eliminado o egoísmo do coração de cada um. Então, os crentes devem dirigir suas forças e sua coragem, né, para vencer o egoísmo, para combater o egoísmo. Outra pergunta. Por que é mais fácil vencer os outros, do que vencer a nós mesmos? Por que isso é tão difícil? Por que é mais fácil vencer os outros? Vamos pensar, na luta com os outros, na luta conosco mesmo. Mais difícil é vencer a nós mesmos. Por quê? Porque para vencer os outros, a gente dá vazão aos nossos instintos, né? A nossa animalidade que está presente em nós. Ainda, né? A que ainda predomina em nós. Agora, para vencer a nós próprios, é necessário renunciar aos nossos interesses e caprichos em benefício do próximo. Não é isso? E isso é muito mais difícil, você negar os seus interesses, renunciar aos seus interesses, a palavra renúncia aí novamente, né? Em benefício do outro. Então, se torna mais trabalhoso, né? Não é difícil, é trabalhoso. Mais uma questão. Como devemos entender a atitude de Pilatos diante de Jesus? Porque ele ficou dividido, porque ele sabia, tanto que ele falou, por que vocês o querem preso?
se ele é justo, ele é inocente. Como uma atitude egoísta, vamos lá, a atitude de Pilatos foi uma atitude egoísta, que prevaleceu o apego e o prestígio do poder. Então, ele se tornou o quê? O que nós estudamos na lição anterior? Indiferente. A injustiça a ser praticada. Você sabia que ele era justo? E ele se tornou indiferente porque os interesses dele eram muito maior. Não é mesmo? Então, essa indiferença, essa injustiça que foi feita com Jesus é que o tornou egoísta. Foi uma atitude egoísta. Agora, a gente pensa, será que é possível eliminar o egoísmo do planeta Terra? Sim, é possível. Porque o egoísmo é um sentimento que resulta da influência da matéria. Se a gente enfraquecer essa influência, né, a nossa moral vai se fortalecer. Se nós fortalecermos, nos esclarecermos, né, a vida moral vai predominar sobre a material. Então, conforme nós vamos nos desenvolvendo, melhorando, nos aprimorando, subindo aos pouquinhos na escala espírita, na escala dos espíritos, na escala dos seres que vão praticar o bem e praticam o bem, o que acontece? A nossa vida moral vai melhorando e a nossa vida material a gente vai se desapegando. A gente não pensa mais nos apegos materiais, a gente não pensa mais nos nossos interesses próprios. Bom, agora nós vamos, nesse momento, no Livro dos Espíritos, ou Livro dos Espíritos. Tem várias questões, mas a gente vai abordar, no caso, eu vou passar pela 721, que onde Kardec pergunta aos espíritos: a vida de mortificações ascéticas tem sido praticada desde a mais remota antiguidade e por diversos povos. Ela tem algum mérito, seja qual for o ponto de vista em a que consideremos? Aí os espíritos respondem: procurai saber a quem ela aproveita, e tereis a resposta. Se somente serve para quem a pratica e o impede de fazer o bem, vamos repetir, se somente serve para quem a pratica e o impede de fazer o bem, é egoísmo, seja qual for o pretexto sobre o disfarce, seja qual for a desculpa que se dê. A verdadeira mortificação consiste em privar-se a si mesmo e trabalhar para os outros, segundo a caridade cristã. Agora vamos na questão. Vamos lá. No livro 3º, capítulo 12, a perfeição moral. Da questão 913, e o que o título desse subitem, né? É egoísmo. Vamos ver as perguntas que Kardec fez aos espíritos para poder chegar a uma conclusão nesse estudo. Vamos lá. 913. Dentre os vícios,
Qual o que se pode considerar radical? Já o dissemos inúmeras vezes, o egoísmo. Então, desde as respostas anteriores, estamos na 913, os espíritos vêm respondendo que o egoísmo é o radical. É o mais, vamos dizer assim, tenebroso. Já o dissemos inúmeras vezes, o egoísmo. Por quê? Dele deriva todo o mal. Estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos há egoísmo. Por mais que luteis contra eles, não conseguireis extirpá-los enquanto não atacardes o mal pela raiz. Que não adianta dar paliativo. A gente tem que ir lá no X da questão. Que todos os vossos esforços tendam, pois, para esse fim, porque aí é que está a verdadeira chaga da sociedade. Quem quiser aproximar-se da perfeição moral, já nesta vida, deve extirpar do seu coração todo sentimento de egoísmo, pois o egoísmo é incompatível com a justiça, com o amor, com a caridade. Ele neutraliza todas as outras qualidades. Então, ele é radical por causa disso, porque ele neutraliza as outras qualidades. 914. Fundando-se o egoísmo no sentimento do interesse pessoal, parece bem difícil extirpá-lo inteiramente do coração do homem. Chegar-se a isso? Então, Kardec quer saber, né? Puxa, é tão difícil, será que nós conseguiremos extirpar o egoísmo de nossos corações? E os espíritos respondem: à medida que os homens se esclarecem sobre as coisas espirituais, ele não falou de desenvolvimento da inteligência, ele falou de desenvolvimento da moral. Passam a dar menos valor às coisas materiais. Além disso, é preciso que se reformem as instituições humanas que o entretêm e excitam. Isso depende da educação. Então, é muito importante a educação do espírito. A educação dos sentimentos. Eles são claros. Kardec faz a pergunta claramente e eles respondem claramente. À medida que nós vamos nos esclarecendo a respeito das questões espirituais, nós estaremos nos afastando das questões materiais e reformando até as nossas instituições. Que é necessário que sejam reformadas, levando-se em consideração o desenvolvimento espiritual de cada um, de todos nós. Questão 915. Por ser inerente à espécie humana, o egoísmo não constituirá sempre um obstáculo ao reinado do bem absoluto na Terra? É certo, respondem os espíritos, que o egoísmo é o vosso maior mal. Você se coloca à frente do espelho, resolve fazer uma lista do que você necessita trabalhar nesta reencarnação. Pega um papelzinho pequeno, né? Porque a gente tem pouca coisa, né? A gente tem poucas dificuldades, tá bom? Pega um papelzinho pequeno, um lapisinho. E começa a anotar. O que você acha que você necessita trabalhar nesta encarnação?
E vai anotando. E por último, lá no finalzinho da lista, naquele papelzinho pequenininho, você vai colocar lá egoísmo. Por que você vai colocar lá no final? Porque é o mais difícil de você corrigir. Mas é para você ficar desesperado. Ah, não vou conseguir nunca deixar de ser egoísta. Primeiro, você tem que o doente só se trata quando ele tem a certeza que ele está doente. Aí ele vai para o tratamento. Não é mesmo? E quando você tem a certeza que você é egoísta, você vai tentar se corrigir. Então, primeiro você precisa se analisar, se conhecer, se analisar e admitir para você mesmo que você é isso, aquilo outro, precisa tratar disso, daquilo mais, e que você é egoísta. Para você começar a fazer um movimento. Comece pelas coisas mais fáceis. Ah, eu sou teimosa. Então, primeiro eu vou deixar de ser teimosa. Vai ficar primeiro da lista. Que esse é mais fácil. É sim, não é não. É assim, não. É sim. Você concorda que você tem razão. Essa é a sua opinião. Então, deixei de ser teimosa. Já é mais fácil. Agora é egoísta. Vamos lá. Então, é certo que egoísmo é o vosso mal maior, dizem os espíritos. Porém, ele se prende à inferioridade dos espíritos encarnados na Terra e não à humanidade em si mesma. Ok? Ora, depurando-se por encarnações sucessivas, né? Várias reencarnações, os espíritos perdem o egoísmo, assim como perdem as outras impurezas. Não haverá na Terra nenhum homem isento de egoísmo e praticante da caridade? Os espíritos respondem com uma pergunta. Não haverá na Terra nenhum homem isento de egoísmo praticante da caridade? Há muito mais homens assim do que pensais, mas pouco os conheceis, porque a virtude não busca ostentação. Hoje eu vou sair com meu penteado de não egoísta, de caridosa. Todo mundo vai ver que eu sou caridosa. É assim? Não. Muitas das vezes a gente não sabe quem fez a caridade, quem faz, quem é caridoso. E a gente vendo todas as maldades humanas que a mídia nos joga na cara, cremos que não existem, ou que são raríssimos, ou que ainda não nasceram. Mas os espíritos superiores nos falam. Você que não sabe, mas eles existem. Por quê? Porque não busca ostentação. Se há um, por que não haverá de haver 10? Se há 10, por que não haverá 1000 e assim por diante? Questão 916. Longe de diminuir o egoísmo, cresce com a civilização. Olha só. Longe de diminuir, que diz Kardec, o egoísmo cresce com a civilização, que parece excitá-lo e entretê-lo. Como poderá a causa destruir o efeito? Aí a resposta dos espíritos. Quanto maior é o mal, mais hediondo se torna. Era preciso que o egoísmo produzisse muito mal para que se tornasse compreensível a necessidade de extirpá-lo. Olha o raciocínio deles. Era preciso que o egoísmo produzisse muito mal para que
comece a tornar-se compreensível a necessidade de extirpá-lo. Quando os homens se houverem despojado do egoísmo que os domina, viverão como irmãos, sem fazerem mal algum, auxiliando-se reciprocamente pelo sentimento mútuo de solidariedade. Então, o forte será o amparo e não o opressor do fraco. E não mais serão vistos homens a quem falte o necessário, porque todos praticarão a lei de justiça. Esse, o reinado do bem, que os espíritos estão encarregados de preparar. Nós, espíritos. Que é subsequente. Espera aí. Estou sem computador. É livrinho para lá, livrinho para cá, hein? Tenha paciência, minha. Tenha paciência comigo. Item 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo ou egoísmo. Essa já é a mensagem de Pascal. A anterior foi de Emmanuel. Se os homens se amassem com mútuo amor, mais bem praticada seria a caridade. Mas para isso, mister fora vos esforçasseis por largar essa couraça que vos cobre os corações, a fim de se tornarem eles mais sensíveis aos sofrimentos alheios. A rigidez mata os bons sentimentos. O Cristo jamais se excusava, não repelia aquele que o buscava, fosse quem fosse. Socorria a mulher adúltera como criminoso, nunca temeu que sua reputação sofresse por isso. Quando o tomareis por modelo de todas as vossas ações? Mais uma questão, não há resposta. Quando é que a gente vai tomar jeito e vai ter o Cristo como nosso modelo em todas as nossas ações? Ele não falou em algumas, ele perguntou em todas. Se na terra a caridade reinasse, o mal não imperaria nela. Fugiria envergonhado. Ocultar-se-ia, visto que em toda parte se acharia deslocado. O mal não teria lugar. O mal, então, desapareceria. Ficai bem certos. Começai vós por dar o exemplo. Sede caridosos para com todos indistintamente. Esforçai-vos por não atentar nos que vos olham com desdém e deixai a Deus o encargo de fazer toda a justiça. A Deus que todos os dias separa no seu reino o joio do trigo. O egoísmo, vamos lá, o egoísmo é a negação da caridade. Ora, sem caridade não haverá descanso para a sociedade humana. Digo mais, não haverá segurança. Com o egoísmo e o orgulho que andam de mãos dadas, a vida será sempre uma carreira em que vencerá o mais esperto. Uma luta de interesses em que se calcarão aos pés as mais santas afeições. Em que nem sequer os sagrados laços da família merecerão respeito. Então, como o egoísmo anda de braços dados com o orgulho, a outro disse que o egoísmo é o filho do orgulho, né? É o filho um do outro e andam de braços dados. Vamos fazer as nossas questões a respeito desse texto.
Em que se apoia o egoísmo? Opa, ali errado, item 11, item 12. O que impede a prática da caridade pelos homens? O que está impedindo a prática da caridade? Exatamente o egoísmo, que enclausura as pessoas em si mesmas, privando-as de se relacionar fraternalmente com o próximo. Mais uma questão. O que é necessário para que a caridade seja melhor praticada na face da terra? O que é necessário? É necessário que os homens se amem com mútuo amor, pois só o amor torna os corações sensíveis aos sofrimentos alheios. Só o amor. Nós vemos nas questões nas perguntas de Allan Kardec aos espíritos, se o mal desaparecerá um dia da Terra. Graças a Deus eles falaram sim, né? Certamente que sim. Quando os homens melhor compreenderem as lições e os exemplos do Cristo, ele falou ali antes, no outro texto, quando a gente seguir o Cristo em todas as nossas ações, e quando nós nos penetrarmos da sua verdadeira função como cristãos, o mal desaparecerá da terra, dando lugar à caridade. Agora, mais uma questãozinha. Qual é o maior obstáculo que encontramos para a destruição do egoísmo em nós? Nós sabemos que é bem trabalhoso, muito trabalhoso, a gente combater conosco mesmos. Qual é esse maior obstáculo? Os nossos interesses, olha aí de novo, os nossos interesses, os nossos caprichos, que a gente coloca erradamente sempre acima dos interesses do próximo. Porque se você olhar o outro, olhar o próximo, visando atender aos seus interesses, haverá outro que olhará para ti visando os seus interesses. Então, você não precisa olhar para os seus próprios interesses. Você cuida do outro, que o outro cuidará de você. Como impedir que nossos interesses e caprichos falem mais alto dentro de nós? Através do próprio esforço. Como ele disse antes no início, muita coragem. E tendo a norma cristã como inspiração para todas as nossas lides cotidianas. Quando nós aprendermos a dividir o que nós temos com os nossos semelhantes. Bom, no Livro dos Espíritos, na questão 917, que é uma questão muito grande, porque tem a resposta de Fenelon e tem a conclusão aí de Kardec nessa nota. Eu não vou ler tudo, mas eu tenho que ler a questão e um pedacinho da resposta. Porque eu gostaria de utilizar as mensagens de outros espíritos que conviveram aqui conosco, né? Mas que retornaram à pátria espiritual e hoje estão trabalhando conosco ainda, com certeza, né? Pedro de Camargo, Vinícius, Emmanuel e outros que nos auxiliaram. Vamos a Kardec agora na questão 917. Qual o meio de destruir esse egoísmo? Então, ele fez uma pergunta direta, vamos lá, qual é o meio? Não é isso que a gente tem que combater? Então, como é que nós vamos combater? De todas as imperfeições humanas, a mais difícil de extirpar é o egoísmo,
porque resulta da influência da matéria, influência que o homem, ainda muito próximo de sua origem, a hora que ele fala, ainda muito próximo de sua origem, não pôde libertar-se. Não pôde. Ele não falou que não pode, é que não quer. Ele falou não pôde ainda. Já que tudo concorre para mantê-las. As suas leis, a sua organização social, a sua educação. Então, o que ele quer dizer com isso? O mesmo que o outro disse anteriormente. Nós, para combatermos, nós devemos mudar as nossas instituições. Mudar nossas instituições estudando e aprofundando e desenvolvendo o estudo das questões morais. Você pensar na parte espiritual. Porque nosso foco, ultimamente, tem sido o quê? Somente o desenvolvimento da inteligência. Temos muitos jovens inteligentíssimos, só nos jogos. Temos muitas crianças inteligentíssimas, só vendo vídeo. A sociedade em geral, o homem, as instituições humanas, têm que sofrer essa mudança. Mas vem cá, quem é que vai mudar? É que está lá em cima. A gente diz, aquele lá. Não. Somos nós, cada um de nós, individualmente, educando-se para educar. O egoísmo se baseia na importância da personalidade. Ora, repito, o espiritismo bem compreendido mostra as coisas de tão alto que o sentimento da personalidade desaparece, de certo modo, diante da imensidade. Se você se reconhecer pequenino, você vai reconhecer que o Pai é infinito, eterno. Né? Então, a sua personalidade no momento não interessa muito. Interessa exatamente o que você fez pelo outro. O choque que o homem experimenta do egoísmo dos outros é o que muitas vezes o torna egoísta. Porque sente a necessidade de colocar-se na defensiva. Mas não somos mais animais. Aqueles irracionais que reagem pelo instinto. Nós somos inteligências. Né? E temos dentro de nós a sementinha plantada. Nosso semeador semeou. Vamos deixar brilhar nossa luz. Vamos deixar nossa árvore florescer. Vamos florescer onde formos plantados. Né? Bom, em face do atual transbordamento de egoísmo, é preciso verdadeira virtude para que alguém renuncie à sua personalidade em proveito dos outros, que quase sempre não o reconhecem. É principalmente aos que possuem essa virtude que o reino dos céus se acha aberto. A esse, sobretudo, está reservada a felicidade dos eleitos, pois em verdade vos digo que no dia da justiça, todo aquele que houver pensado em si mesmo será posto de lado e sofrerá pelo abandono a que será relegado. Né? Essa é a mensagem de Fênelon. E eu vou deixar que vocês leiam em casa, como dever de casa. Essa professora é chata. Leiam a notinha, leiam o texto todo novamente, né? Porque a gente releia, para que as coisas realmente a gente apreenda e não só aprenda. Né? Nós temos de aprender e utilizar.
Tá terminando, hein? Vamos chegando no finalzinho. E gostaria de dar um pulinho aqui no Vinícius. Tem os dois, né? Tem o Mestre da Educação e tem as pegadas do Mestre. No Mestre da Educação, no capítulo 22, no parágrafo 7º, nos diz Vinícius. O título é Renovação pela Educação. E eu acho que eu já peguei esse texto para estudo aqui, hein? Mas o texto é muito bom. Vale a pena ler mais um pedacinho de novo. Já ensinou o inigualável educador de Nazaré que só há um pecado e uma virtude. Esse pecado é o egoísmo e essa virtude é o amor. O mais tudo, seja na esfera do mal, seja na esfera do bem, são efeitos que daqueles dois elementos decorrem. O egoísmo tem suas raízes mergulhadas nas profundezas do nosso passado, requerendo, por isso, grande soma de esforços na sua erradicação. Nada obstante, os homens porfiam em acoroçoá-lo, de vez que a inteligência, muito amanhada, sem controle do sentimento, fornece ambiente e terreno propício à sua expansão cada vez mais acentuada. E o nosso mundo acha-se sob o despotismo da inteligência. Daí o grande surto de progresso verificado no planeta utilitário e material, contrastando escandalosamente com a barbárie e brutalidade reinantes em todas as camadas sociais. A inteligência, atendendo aos reclamos egoístas, constrói sobre a areia. Suas obras, portanto, não oferecem estabilidade e segurança, ruindo a cada passo sob o fragor das paixões desenfreadas ou desencadeadas. Trata-se de lepra da alma, assinalada na insensibilidade moral que caracteriza o homem deste século. Ele estava falando no século passado, hein? Eduque-se o sentimento, cultive-se a ciência do bem, que é a ciência do coração, e ver-se-á a moléstia decrescer e a enferma entrar em franca convalescença. Urge dar essa orientação ao problema educacional. A humanidade precisa ser reformada. Do interior do homem velho, cumpre tirar o homem novo, a nova mentalidade cujo objetivo será desenvolver o amor na razão direta do combate às multiformes modalidades em que o egoísmo se desdobra. A renovação do caráter depende da renovação dos métodos e processos educativos. E terminando, nas pegadas do mestre, ainda com Pedro de Camargo Vinícius. Ele fala no capítulo, não tem capítulo, no estudo, no item Amor e Egoísmo. Tá? No meu livro é na página 377. Nesse aqui, ó. Ele fala assim, é um pedacinho, anota aí para depois vocês lerem. Egoísmo e amor. Eis a perdição e a salvação, o inferno e o céu. Egoísmo e amor são dois extremos opostos, dois polos inconfundíveis. São dois antagonistas irreconciliáveis que lutam entre si, tendo por campo de ação o recesso íntimo de nossos corações. Da vitória de um deles dependem os nossos destinos. Em vos amardes uns aos outros, todos reconhecerão que sois meus discípulos. Quem foi que disse isso? Jesus, sentenciou o mestre. Está em João capítulo 13, versículo 35. Mais tarde, os habitantes da Roma pagã
impressionados com a fraternidade que os primitivos cristãos mantinham entre si, vieram confirmar aquele conceito com o seguinte dizer que corria de boca em boca entre os sequazes de Nero: vede como eles se amam. Os cristãos distinguiam-se dos gentios pelo culto do amor que entre si guardavam como lei soberana, como fruto daquela fé augusta, cujo lábaro, flutuando no cimo do Calvário, deixa ver através de suas dobras a magistral legenda: amai-vos uns aos outros. Então, para extirpar esse mal de nossos corações, devemos amar-nos uns aos outros, praticando a caridade e seguindo os passos do Mestre Jesus. Uma boa noite para todos vocês. Muito obrigada pela oportunidade. Agradecemos a nossa irmã Denise pelas suas palavras e que pedimos sempre a Deus que nos planifique e nos auxilie a captar essas mensagens, colocá-las dentro do nosso coração, mas, acima de tudo, pondo-as em prática. Porque o estudo, né, da resignação, da indiferença, e agora esse do egoísmo, fecha, né, mostrando como nós devemos amar e sermos indiferentes, egoístas nunca. Então, para encerrarmos nosso estudo da noite de hoje, eu vou pedir para o nosso irmão Jorge Guimarães fazer a nossa prece de agradecimento ao Senhor. Senhor nosso Pai, nosso companheiro, nosso amigo de todas as horas, só temos a agradecer, Senhor, por mais um momento de estudo, mais um momento de aprendizado, mais um momento onde os temas aqui veiculados venham cair sobre nós, dando-nos harmonia, dando-nos serenidade, principalmente nesse momento tumultuado, nesse momento difícil, nesse momento onde falta a compreensão, para que possamos seguir tranquilos, poder serenos, possamos seguir com a harmonia necessária para uma boa evolução no plano espiritual, no plano terreno. Que a sua paz esteja conosco, dando-nos sempre esse equilíbrio, fazendo com que possamos seguir tranquilos e serenamente, pautado no exemplo, pautado na matéria que aqui veiculada só nos venha trazer serenidade, paz e amor. Que tudo corra bem, que tenhamos uma serenidade importante para entender, para absorver toda essa dificuldade que no momento vivenciamos, trazendo assim a serenidade e a paz. Esteja conosco, Senhor, fortalecendo-nos, orientando-nos para que o crescimento espiritual esteja conosco, fazendo com que assim tenhamos serenidade necessária para enfrentar todos esses momentos de diversidade. Muita paz, muita luz é o que lhe rogamos. E humildemente, Senhor, só temos a lhe pedir mais uma vez que assim seja. Graças a Deus. Agradecemos ao nosso irmão Jorge pelas suas palavras. E aqui encerramos, meus irmãos, os nossos estudos do dia de hoje. Tivemos os nossos cursos, agora a nossa palestra. Terça-feira, agora, nós teremos, já fazer aqui um anúncio, um minutinho aí, né, dos nossos estudos de terça-feira que vem. Nós teremos, dia 16, a nossa irmã Carmen Matos, que vai falar sobre propriedade, né, um estudo baseado no livro Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda. E na quinta-feira, dia 18, teremos o nosso irmão José Marcos Travassos, que vai desenvolver o tema aqui do capítulo 11, item 13, a fé e a caridade. Então, eu até mandei hoje um convite
no grupo, né, do Evangelho, para aqueles que desejassem fazer conosco esse estudo do Evangelho na quinta-feira, que ficassem à vontade. É a nossa palestra pública de toda quinta-feira, que começa às 19h40 e vai até às 20h30, 8h30 da noite. Então, aqueles que desejarem estudar conosco o Evangelho, se candidatem. É apenas, né? É à vontade. Nós já temos até uma candidata, uma pessoa que aceitou, duas que aceitaram. Não vou dizer o nome para não dar spoiler, para ser surpresa. Então, 2 pessoas aceitaram o nosso convite. Então, a gente dá o item, o capítulo, o item do Evangelho, as pessoas estudam, refletem e depois vêm conversar conosco. Nesse momento que nós tivemos aqui, como a Denise fez. E fez muito bem, eu adorei, hein, a Denise? Tá ficando bom, tá ficando maravilha, hein? Tá ótimo. Então, meus amigos, o convite é extensivo a todos, tá? Eu desejo aqui um beijo no coração de vocês, uma boa noite. Amanhã, às 17 horas, estaremos aqui para o estudo do Livro dos Médios, depois História do Povo Hebreu e encerrando com o Nosso Lar. Vamos iniciar o capítulo 11 de Nosso Lar. Olha, um beijo no coração, tá, para todos. Beijo, beijo. Fiquem com Deus, que o Senhor nos abençoe. Boa noite.